Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos corrigir uma prova da AOCP bem recente, tá? Uma prova que mostra, na verdade, que ela tem evoluído no âmbito da construção das questões típicas dela. Continua cobrando os mesmos assuntos, mas percebemos que tem evoluído um pouquinho, que vai lhe dar um pouco mais de trabalho, mas nós estamos aqui para ajudá-los, ok? E para quem vai fazer a prova da Prefeitura Municipal de Belém, esteja certo de que com essa prova nós vamos prepará-lo e orientá-los, né? Mostrar o caminho das pedras, ok? Na verdade, se livrar das pedras. Vamos lá? Aqui nós vamos analisar uma prova da OCP, tá? Ela foi, na verdade, de 2016 foi o edital publicado, mas ela foi feita, né? Aplicada em 2017, tá? Então, vamos lá. Texto muito legal, uma observação em relação à OCP, tá? A OCP, ela sempre vai ter questões de interpretação de texto, mas as questões de interpretação de texto dela são relativamente fáceis, tá? Não quer dizer que você não deve interpretar. Você deve interpretar para criar o hábito, tá? Mas não é a questão de interpretação o pior dela, o que pode eliminá-lo, tá? São as questões de gramática. Ela escolheu aqui um texto bem legal, ó. É uma prova de assistente administrativa aqui, ó. Exigências da vida moderna. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne o infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... não lembro bem para o quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. E não se esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições, enquanto tiver dentes. Passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. Há que se dormir 8 horas por noite e trabalhar outras 8 por dia. Mais as 5 comendo são 21. Sobram 3, desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar, ou a meia hora vira uma. E você deve cuidar das amizades, porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente. O que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando. Deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. Também precisa sobrar tempo para varrer, passar, lavar roupa, pratos, e espero que você não tenha um bichinho de estimação. Na minha conta, são 29 horas por dia. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta, assim você toma água e escova os dentes. Chame os amigos junto com os seus pais. Beba o vinho, coma a maçã e a banana junto com a sua mulher, na sua cama. Ainda bem que somos crescidinhos. Senão ainda teria um danoninho e, se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Luiz Fernando Veríssimo. É uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo falando sobre alguns aspectos do cotidiano. Divertido, né? Só não vai achar que é tão divertidinho e esquecer de interpretar. É uma prova de 10 questões. Só houve uma de interpretação de texto, tá? E aí, vamos lá. Dica de interpretação de texto. Em vez de você
marcar logo a questão, você deveria eliminar. Eliminar a questão que não tem relação lógica com aquilo que foi dito, que não foi exatamente aquilo, ok? Então, ó, com relação ao texto, assinale a alternativa correta. Então, nós queremos a correta, vamos eliminar que não tem lógica. Ó. O texto permite ao leitor refletir sobre a forma como as pessoas se comportam diante dos afazeres do dia a dia e o que elas priorizam. Assim, o objetivo do autor é transmitir ensinamentos para que possamos selecionar tática e cronometrar o tempo a fim de cumprir todas as nossas atividades. Sério que o texto disse isso? Ó? O texto permite ao leitor refletir sobre a forma como as pessoas se comportam diante dos afazeres? Gente, é uma crônica. A crônica é uma reflexão do cotidiano. Então, quer queira, quer não, é uma reflexão. Isso não se discute, tá? Mas aí, dizer assim, o objetivo do autor é transmitir ensinamentos para que possamos selecionar táticas e cronometrar o tempo. Peraí, mas ele disse que levando em conta todas essas necessidades, nós teremos que ter 29 horas, ou seja, ele está dizendo que nós temos atividades demais, não tem jeito. Então, ele não está ensinando como nós devemos agir para cumprir todas as nossas atividades, tá? Então, não, ele não está ensinando isso, já eliminava, tá? Na construção do texto, o autor não dialoga com o interlocutor. Ele não dialoga, ele diz beba, coma. O texto dele quase todo é construído no imperativo. O imperativo, ó, ele diz beba água, beba vinho, né? Ó, ele diz beba, tome banho, já beba água gelada. Então, quando ele diz beba, coma, isso aqui é imperativo. O imperativo indica que ele está dialogando com um interlocutor, ele está conversando com você. Beba, isso ele está, tá? Então, dizer que não dialoga já está errado. Desse modo, esse autor expõe suas experiências diárias como se elas fossem comuns a todas as pessoas. Não é como se elas fossem comuns, elas são comuns. Todos nós temos que beber água, todos nós temos que tomar vitaminas, todos nós temos que comer fibras, né? Todos nós. O problema é nós determinarmos esse tempo e nós acabarmos. O problema é que nós não consigamos fazer isso e ter uma vida saudável, tá? Então, essas experiências diárias, elas são comuns, tá? Ok? O que ele está brincando é com a noção tempo. Então, o item está errado. O texto expressa uma crítica velada à mídia. O texto não faz referência à mídia. O texto faz referência às nossas necessidades diárias, que qualquer pesquisa demonstra que nós precisamos. Então, não é mídia, a qual nos impõe necessidades. Não são necessidades impostas, né? São necessidades mesmo que existem. A gente precisa varrer, a gente precisa passar, a gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa trabalhar. São necessidades realmente, tá? Como se elas fossem imprescindíveis. São. Algumas são. Não é tomar banho, beber água, são imprescindíveis, né, para o desenvolvimento da nossa rotina. Nesse sentido, o autor expõe que devemos seguir a nossa rotina sem nos preocupar com as atividades diárias que nos são impostas, mas essas atividades diárias, elas fazem parte da nossa vida, né? Tomar banho faz parte da vida, escovar dentes faz parte da vida, tá? Então, o texto, tá? Isso aqui não é o que o texto mostrou. Então, já eliminamos 3. Ficamos entre a letra D de doido e a letra E de escroto, tá? Ele diz: o autor, de forma irônica, isso aqui é importante. Você lê o texto é ou não é engraçado? Na verdade, se nós fôssemos traduzir, ele está ali relatando as nossas necessidades diárias, não é? E brincando com a ideia de que se nós fôssemos mesmo fazer tudo aquilo que nós necessitamos, nós não teríamos tempo para viver, tá? Então ele está sendo irônico, ele está sendo sarcástico. Quando ele diz, nós assistimos tantas horas de TV, menos você que tem que caminhar. Então ele está brincando, conversa com você e brinca. Então o texto dele é leve. Isso era fundamental para você encontrar a resposta certa. E não é difícil essa interpretação se você prestar atenção, ó.
O autor, de forma irônica, evidencia intensa rotina de atividade. Gente, é tão intensa que ele diz que nós precisaríamos de 29 horas, de tão intenso que é, né? Com os quais as pessoas têm que lidar diariamente. Isso se denota, por exemplo, com as seguintes recomendações: comer determinadas frutas todos os dias, ingerir uma xícara de chá verde, beber ao menos 2 litros de água. Ele tá brincando com algo que a gente faz todo dia, não é? A gente tem atividades diárias que são tão intensas que a gente nem percebe, a gente nem sabe como é que cumpriu todas elas. A alternativa já é a letra D. Só a percepção de que o texto é irônico e de que a questão disse isso já ilustrava que era essa, tá? A alternativa. Vamos ver o problema da letra E. Ó, o principal objetivo do texto é mostrar como, na vida moderna, as pessoas estão criando atividades para completar o tempo livre. Não há tempo livre. Segundo o texto, ó, não há tempo livre. Ele não sabe nem como é que a gente consegue cumprir com as nossas atividades diárias. Para isso, nós precisaríamos de 29 horas. Precisaríamos. Claro que ele fala isso de forma irônica, não é? Significa, na verdade, que nós não estamos dormindo 8 horas por dia, que nós não estamos comendo satisfatoriamente, fazendo as nossas refeições num tempo hábil. É uma crítica. Mas, segundo o texto, nós não temos tempo livre, não. Assim, os indivíduos preocupam-se mais com a alimentação, por exemplo, organizando uma rotina diária a fim de praticar todas as atividades necessárias. Na verdade, ele está brincando, dizendo que existem necessidades diárias, como comer frutas, se alimentar direito, ingerir determinadas coisas, mas nós não temos um tempo para organizar. Por isso que muita gente tem problema, não consegue se alimentar direito, não consegue dormir direito, falta tempo, não tem tempo livre. Alternativa letra D, e uma questão boa. E foi a única questão de interpretação de texto. Agora preste atenção numa coisa. A primeira questão ajuda a resolver a segunda. Olha a segunda questão aqui. Considerando o texto, assinale a alternativa que apresenta uma figura de estilo presente em menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Pode ser que ela cobre figura de linguagem na sua prova, pode ser que não, ok? Isso depende do conteúdo. Essa prova aqui continha no conteúdo programático figura de linguagem, tá? Figura de estilo. Tá, mesmo você não sabendo direito, nós acabamos de resolver uma questão que dizia que de forma irônica, nós acabamos de resolver, de forma irônica, não é? Ele constrói o texto dele para falar das nossas atividades diárias, do tempo que nós temos para praticá-las, tá? Forma irônica, adivinha? Ironia. O que consiste a ironia, né? Consiste em você dizer o contrário ao que se pensa, ou dizer de forma sarcástica. O que ele diz? Ele diz que nós devemos praticar exercício, beber isso, beber aquilo, comer fibra, dormir bem, mas que para que nós conseguíssemos fazer isso, nós precisaríamos de 29 horas. Isso é possível? Não. O dia só tem 24. Então, ele está sendo irônico, ele está dizendo, na verdade, que nós não conseguimos fazer tudo isso, tá? Então, em tese, eu posso concluir, sair do texto, que eu teria que selecionar aquilo que é realmente prioritário. Mas ele está sendo irônico, ele está sendo crítico dentro do texto, ok? Primeira questão, letra D, já dava a dica para segunda questão, tá? O que seria o eufemismo, Yara? Só para eu saber o que é. O eufemismo consiste em amenizar uma ideia desagradável. Eufemismo, ameniza ideia desagradável. Quando você diz, por exemplo, ele faltou com a verdade. Quando você diz ele faltou com a verdade, tá? Tradução, ele mentiu. Então, assim, o eufemismo, ele sempre vai reproduzir uma coisa negativa, mas ele vai amenizar essa ideia negativa, tá? O que é sinestesia? Sinestesia é mistura de sentidos, tá? Quando você usa o sentido do paladar associado ao da audição. Então, por exemplo, quando você diz aquele gosto, vamos supor, vermelho. Então, quando você diz que
Vamos misturar aqui alguns. Quando você está falando de uma folha e você diz que é aquela folha gritante ou aquele verde gritante, se você diz assim, ó, aquele verde gritante, eu estou usando aqui dois sentidos. Por que eu estou usando dois sentidos? Eu sei que uma coisa é verde pelo sentido da visão. E eu sei que uma coisa é gritante pelo sentido da audição. Então, eu estou misturando, tá, os sentidos. Aqui a gente criou uma sinestesia. O que é a prosopopeia? É a personificação, né, de seres inanimados. Então, quando você diz que o vento sussurrava, né? O vento sussurrava. Quem sussurra é, na verdade, seres humanos. Então, o fato de você dizer que ele praticava a ação, tá? Uma ação humana já é uma prosopopeia. E uma silepse. A silepse é uma concordância com a ideia. A silepse é uma concordância ideológica, uma concordância com a ideia. Existem várias silepses, né? Mas uma clássica é essa, ó. Os brasileiros somos alegres. Os brasileiros somos alegres, tá? Os brasileiros está em terceira pessoa. Os brasileiros são eles, né? Somos, nós, está em primeira pessoa. Se eu fosse pensar em concordância, não haveria. Mas o que acontece? Eu estou me incluindo entre os brasileiros. Aí é uma concordância ideológica, ok? Mas não foi difícil, mesmo que você não soubesse nada. A primeira questão ajudou a resolver a segunda. Aproveita. A parte interpretativa dela, uma ajuda a outra. A parte mais enjoadinha dela é a analítica, que já vamos começar. Tá aqui, ó. O que é que você tem aqui, ó? A respeito da pontuação, tá? O que é que ela faz com a pontuação? Ela faz justificativa sintática. Então, ela vai perguntar se isola um termo como aposto, vocativo, se isola uma oração, e aí você tem que conhecer a oração. Se tem uma coisa que você tem que fazer para fazer uma boa prova da AOCP, é estudar período composto, porque ela vai cobrar de uma forma ou de outra. Ela vai cobrar período composto nessa questão e vai cobrar em outra. Quer ver? Ó? Ele quer a correta, tá? Então, em um copo de cerveja para... Não lembro bem para o quê. As reticências foram empregadas para realçar o que foi exposto anteriormente? Não, tá? Quando ele diz um copo de cerveja para e não lembro bem, nesse caso, esse para, a gente não sabe o que é. Então, não é para realçar o que foi dito anteriormente. Ele usa as reticências para dizer, na verdade, que ele não se lembra, né? Então, o que as reticências aí representam? Representam o esquecimento dele. Então, elas foram empregadas para deixar claro o esquecimento, ó. Para deixar claro que houve um esquecimento, tá? Afinal, quando se pensa em reticências, se pensa na suspensão de uma ideia. Então, o que houve bem aqui? Houve a suspensão da ideia, né? Existiu uma sequência lógica de ideias. Ele estava dizendo para que serve o copo de vinho, para que serve um copo de vinho branco. E aí, quando foi para dizer para que serve o copo de cerveja, houve a suspensão da ideia. Então, não foi para realçar, tá? Foi para mostrar. Acho até que ele já bebeu demais, né? Pode ser para demonstrar que ele já precisa parar de beber. Mas a letra A está errada, tá? Na B de bola, ele diz, menos para você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. A vírgula foi utilizada para isolar uma oração subordinada adverbial final. Foca no finalzinho, ó. Final, final, final. Sabe o que é uma oração final? É aquela que introduz ideia de
finalidade, tá? Dica, vê se você pode ler para que. Vê se você pode ler a fim de que. Porque se você conseguir ler para que ou a fim de que, então automaticamente você tem finalidade, tá? Então, ó, ela vai ser final se ela introduzir finalidade, tá? Olha onde eu tenho a vírgula. Essa vírgula, ela está antes do porquê, tá? Se esse porquê tiver o mesmo valor de para que, então essa oração é final. Se não, ó, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. É menos você para que todos os dias? Não. Não tem valor final, tá? Então, ó, se não tem valor final, porque não pode ter essa leitura, na verdade, se nós formos justificar, a vírgula, ela foi utilizada para isolar uma oração subordinada, adverbial não é adverbial, é causal. Causal. Então, olha só, esse porquê aqui, ele é causal, né? Já que, visto que, então, ó, posso dizer, ó, já que, visto que, uma vez que, são as conjunções causais aqui. Então, esse item está errado. E olha bem, não é só para ver se a pontuação está certa ou está errada. Ela quase não tem questão assim. É para ver o que a vírgula está isolando. O que a vírgula está isolando. A vírgula isola uma oração que começa com o porquê. É ele que você tem que analisar. Então, letra B está errada também. C de casa, ó. Você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições. A vírgula foi empregada para separar elementos de mesma função sintática. Opa, opa, opa. Olha só, elementos de mesma função sintática são elementos que compõem uma enumeração. São elementos que compõem uma enumeração. Uma enumeração, tá? Então, ó, são elementos que compõem uma enumeração. Então, se eu tiver uma enumeração, eu tenho vírgula separando elementos de mesma função sintática, tá? Que são elementos que compõem uma enumeração. Vamos ver. Você tem que escovar os dentes depois da maçã, mas é só depois da maçã? Depois da maçã, 1. Da banana, 2. Da laranja, 3. Das 6 refeições, 4. Opa, você tem uma enumeração. Se você tem uma enumeração, então você tem vírgula separando termos de mesma função sintática. A alternativa já é a letra C de casa. Isso você aprende na pontuação. Uma das regras de pontuação. As vírgulas separam elementos de mesma função sintática. Esses elementos compõem uma enumeração, ok? Antes a prova dela era mais simplesinha, porque ela colocava esse exemplo em cima e ia te perguntando as funções. Agora ela põe um exemplo em cada item, ou seja, ela aumentou a sua análise. Foi isso que ela fez. Ó, vou ter que analisar a letra D de doido. Aqui, ó. Já está certa a letra C. Olha a letra D. Porque são como uma planta, devem ser regadas diariamente. Os 2 pontos foram utilizados para anunciar uma enumeração? Não, ó. Se eu for analisar aqui, ó. Porque são como uma planta. Eu poderia dizer assim, ou seja, ó, devem ser regadas diariamente. Então, os 2 pontos, eles não anunciam uma enumeração. Eles anunciam uma explicação. Ele explica na sequência por que as amizades são como uma planta, porque as amizades devem ser regadas diariamente, assim como uma planta. Então, é explicação, não é enumeração, é uma explicação. E aí, ó, letra E. Por exemplo, tomar banho frio com a boca aberta. A vírgula foi utilizada para separar o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é uma circunstância que indica tempo, indica modo, indica lugar.
A vírgula aqui foi utilizada para separar a expressão por exemplo. E a expressão por exemplo não é um adjunto adverbial, tá? Por exemplo, é uma expressão explicativa. Você, quando trabalha também pontuação, você vai ver lá o seguinte, ó. Você vai ver, as vírgulas isolam expressões explicativas, como, por exemplo, ou seja, isto é, ou melhor. Você vai aprender, é básico. Em que ela aumentou aqui? Antes, a questão dela era mais direta. O comando tinha a frase e aí só tinha aposto, explicação. Agora, cada item tem que ser analisado. Mas a alternativa é a letra C de casa. Quarta questão. Referente ao excerto, pelo amor da vaca preta, tá? Se você ainda não sabe, excerto significa trecho. Excerto significa fragmento, tá? Não confunda com exceto, que vem de exceção, tudo bem? Tem esse R aí, é excerto, que significa trecho, fragmento. Então, vamos analisar. Ó. Referente ao fragmento abaixo, ela quer a alternativa correta. Ó. Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Assinale a alternativa correta. A palavra muitíssima é um adjetivo. Só para te avisar, adjetivo acompanha um substantivo, tá? Empregado no grau superlativo absoluto. O absoluto, gente, é justamente o que tem a terminação íssimo, o que tem a terminação érrimo, né? Ílimo, tá? Aí ele é absoluto. Por quê? Porque ele não precisa de nada para criar o grau. Por exemplo, você pode dizer para alguém que ela é muito bela. Isso não é absoluto. Você usa uma palavra para intensificar. Grau é intensificação. Grau é intensificação. Então, por exemplo, se você diz que ela é bela, não houve aí um grau, né? Você não intensificou. Mas se você disser que ela é muito bela, você usou um grau superlativo analítico. Analítico tem mais de uma. Agora, se você disser que ela é belíssima, aí já é absoluto, tá? O absoluto vai ter esse íssimo, vai ter esse érrimo, vai ter esse ílimo, tá? Então, olha só, quando ele diz que é absoluto, eu tô vendo que é muitíssima, ó, tem íssima aqui, tem a ver, tem a ver. Esse emprego justifica-se pelo fato de o autor enfatizar a necessidade que as pessoas têm de ingerir fibras. Ela não é muita necessidade, né? Ele enfatiza tanto que ela não precisa comer muita fibra, ela tem que comer muitíssima fibra, né? Então, olha só, primeiro, vamos ver aqui, ó. Esse muitíssima está ou não está se referindo a fibras, né? E o que é fibras é um substantivo. Fibras é um substantivo. Então, esse muitíssimo é um adjetivo, sim. Adjetivos acompanham substantivos. E, gente, concorda, ó, muitíssima. Se fosse masculino, seria muitíssimo, tá? E aí, é ou não é absoluto? Olha, tem a ver. Yara, isso aí é difícil, mas é só treinar até a morte, o infinito e além. Não sabia muito disso? Você podia deixar quieto. Ela gosta de morfologia, tem que estudar morfologia, tá? Vamos eliminar as outras, então? Me parece que é essa, mas vamos só confirmar. A expressão todos os dias funciona como oração. Peraí. Para ser oração, tem que ter verbo. Tudo bem? Para você me dizer que uma coisa é oração, tem que ter verbo. Você está vendo o verbo aqui? Nem eu. Está sem verbo. Se está sem verbo, não é oração. Tudo bem? Para ser oração, tem que ter verbo. Ah, Ana, mas dá ideia de tempo. Mas não é oração. Tudo bem? Para ser oração, tem que ter verbo. Não tem verbo, não é oração. Não é. Sem verbo, ó. Isso não é verbo, isso não é verbo, isso não é verbo. Não tem. Eliminada a letra B. Continua a letra A. Deixa eu analisar as outras, ó. Repetimos a expressão para analisarmos, ó. Caso fosse feita a seguinte substituição. Todos os dias é necessário comer fibra.
muitíssima fibra. Quando eles fizerem substituição, veja o que foi substituído. Olha só, todos e todos, não mudou. Os, não mudou. Dias, não mudou. Deve-se, ele trocou por é necessário. Comer, fibra, muitíssima, fibra. Foi só o que foi trocado. Olha o que foi trocado, ele trocou. Deve-se por é necessário, tá? A minha pergunta é, dizer deve-se comer fibra e é necessário comer fibra causa prejuízo semântico? Prejuízo? Eles têm basicamente o mesmo valor. Quando você diz deve-se estudar, é necessário estudar, você está enfatizando a necessidade. Então, ó, dizer que traz prejuízo semântico, o que está errado aqui é isso, dá para perceber. Continua a letra A. A expressão todos os dias funciona como um adjunto adnominal. Deixa eu te dizer que adjunto adnominal se refere a nome. Adjunto adverbial se refere a verbo. Quando ele diz lá, ó, todos os dias deve-se comer. Esse é o tempo em que se deve praticar essa ação verbal. Gente, isso não é um adjunto adnominal. Isso é um adjunto adverbial, indicando o tempo em que se deve comer, tá? Então, assim, tem um sentido de algo que ocorre rotineiramente, sim, mas ele se refere a um verbo. Então, ele diz assim, todos os dias deve-se comer. Ele se refere a um verbo. Quem se refere a verbo é um advérbio. E aqui, ó, a letra E. Ele diz que a palavra muitíssima é um advérbio. Eu queria muito que vocês entendessem uma coisa. Advérbio é uma palavra invariável. Sabe o que significa? Não passa para o feminino. Não passa para o feminino. Não passa para o feminino. Se você encontrou uma palavra, você percebeu que essa palavra está no feminino e o comando chamou-a de advérbio, a questão está errada. Olha bem para muitíssima. Muitíssima está ou não está no feminino? Se está no feminino, não é um advérbio, não. A letra A já nos disse, ela é um adjetivo. E a gente sabe que ela é um adjetivo porque ela se refere ao substantivo fibra. Ó, ela se refere ao substantivo fibra. É muitíssima fibra. A alternativa, a letra A. Você até podia não saber o que era o absoluto sintético, mas quando você estuda, todo o resto você tem que saber. Você tem que saber o que é adjunto adverbial, você tem que saber que advérbio é invariável, não passa para o feminino. Isso é só você assistir às aulas que você vai aprender, ok? Quinta questão aqui, ó. Assinale a alternativa correta em relação à classificação das orações. Lembra, a terceira questão, que era de pontuação, já mexia com as orações. Eu tenho mais uma questão que mexe com orações. Ela ama orações. Se tem uma coisa que você tem que ser bom, é em orações, tá? Então vamos lá. Mas só lembrando, se nós estamos tratando de oração, né? Tem que ter verbo, né? Conectivo também. Então fica de olho no verbo, tá bom? Então vamos lá. Em uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Ótimo. Ali diz assim, há uma oração subordinada, substantivo, objetivo e indireta. Peraí. Se ele me diz que tem uma oração subordinada, significa que tem a oração subordinada e deve ter a oração principal. Então, deve ter mais de uma oração, não é isso? Então, tá. Vamos caçar os verbos. Ó, uma de vinho branco estabiliza. Bom, eu só estou vendo um verbo, gente. Eu não estou vendo outra oração. Então, na verdade, só há uma oração. Quando essa oração não se relaciona com nenhuma outra, sabe o que nós chamamos? Nós chamamos de oração absoluta. Há uma oração, sim. Uma oração absoluta. O que é uma oração absoluta?
É uma oração poderosa, que não precisa de nenhuma outra, por isso que ela é absoluta, tá? Não está se relacionando, ó, não está se relacionando com outra. Funciona sozinha, tá? Se estiver se relacionando com outra, pode ser coordenada ou pode ser subordinada. Ela é absoluta quando só tem ela, acabou-se. Então, a informação estava errada. B de bola. Ainda bem que somos crescidinhos. Senão ainda teria um danoninho e se sobrar em 5 minutos uma colherada de leite de magnésio. Há uma oração subordinada adverbial final. Foca no nome final aqui, ó. Final, tá? Se ela diz que tem uma oração final, e tem várias orações aí, mas se ela diz que tem uma final, significa que indica finalidade. Foca nas conjunções, que são importantes. Se tem uma finalidade, então você vai ter com certeza um para que, ou algo com o mesmo valor, ou um a fim de que, né? Vamos caçar, não é? Se nós encontrarmos, vamos caçar um para que, um a fim de que, vamos lá. Ainda bem que, né? Ainda bem que somos crescidinhos. Esse ainda bem que somos crescidinhos, ele não é para que somos crescidinhos, né? Esse ainda bem, né? Ele forma, na verdade, uma afirmação positiva. Aí eu tenho aqui, ó, não dá uma finalidade. Se não, né? Seria aqui o do contrário, né? É uma ênfase do que poderia ocorrer caso nós não fôssemos crescidinhos, né? Ainda teria um danoninho e caso sobrasse mais uma condição aqui, ó, condição, né? E, ó, se sobrarem, caso sobrassem 5 minutos, uma colherada de leite de magnésio. Não há nenhuma finalidade aqui. Nós temos, na verdade, condição. Aqui nós temos condição, mas finalidade não. Então, eu posso dizer que existe aí condicional, não é? Mas não existe final. Pode jogar fora. Na letra C, ó, deve-se estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia para comparar as informações. O termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial causal. Peraí. Esse para aqui, causal, não. Ó, deve-se estar bem informado, lendo 2 ou 3 jornais para comparar, tá? É a fim de comparar com a finalidade de comparar. Não é causal, não. Aqui é que nós temos aquela final que estava pedindo agora. Então, ó, não é causal, a classificação está errada, ok? As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia. O termo em destaque foi utilizado para introduzir uma oração subordinada substantiva subjetiva. Deixa eu te avisar uma coisa. A oração substantiva, é aquela que eu posso trocar por isso, tudo bem? Para facilitar a minha vida. E subjetiva é aquela que, trocando por isso, ela funciona como sujeito, tá? Então, eu vou ver se eu posso trocar a oração inteira por isso, e eu vou ver se a oração inteira, ela vai funcionar como sujeito, tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó. Eu vou aumentar o nosso espaço para que nós possamos... A oração é subordinada, substantiva, objetiva, né? Então, vamos lá. Ó. Vamos lá. As estatísticas comprovam que... As estatísticas comprovam isso. As estatísticas comprovam isso. Ela é substantiva, tá? Mas vamos ver o seguinte. Eu vou fazer a análise, tá? Vou pegar o verbo. Ó. Comprovam é o verbo. Quem é que comprova as estatísticas? As estatísticas é que funciona como sujeito. Então, não é mais subjetiva. Quem comprova, comprova algo. As estatísticas comprovam o quê?
isso. O isso, nesse caso, está funcionando como objeto direto. Ela não é subjetiva. Não é. Na verdade, ela é objetiva direta. Ela é objetiva direta. Então, ó, a classificação está errada, tá? As estatísticas está funcionando como sujeito. O verbo é transitivo direto. A oração inteira foi trocada por isso. E a oração inteira, assim como isso, funciona como objeto direto. A oração é objetiva direta. Ok? Égua, sobrou a letra E. Vamos ver, né? Enquanto tiver dentes, passar o fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bocejar com plaques, o excerto, que é o trecho, tu lembras, né? Em destaque, evidencia uma oração subordinada adverbial temporal. Sim, olha só. O enquanto, ele introduz uma ideia de tempo. Fácil, tá? As outras exigem um pouquinho mais de você, mas essa aqui ela era bem direta. Era só para você perder tempo com as outras. O foco dela é o conectivo, tá? Ela gosta muito dessa oração trocável por isso, então você precisa treinar. Eu te falei que ela gosta de período composto. Olha essa aqui. Só uma observaçãozinha. O destaque é só onde tem um vermelho aqui, mas é só onde está está sublinhado, né? Vamos lá. Olha o que ela diz. Assinale a alternativa em que o termo em destaque não pertence à mesma classe gramatical. Não pertence à mesma classe gramatical que o termo destacado em dizem que todos os dias você deve comer uma maçã. Vamos classificar, tá? Esse todos aqui, tá? Genericamente, ele é um pronome, tá? Ok? Se ele quiser saber o tipo de pronome, é um pronome indefinido, porque ele é generalizante, ó. Mas esse todos, ele é um pronome. Esse todos, ele é um pronome. Vamos classificar aqui, ó. O que nós vamos classificar é só o que está sublinhado, né? Só o que está sublinhado. Acabou ficando vermelho aqui, mas não é. Uriná-los. Bom, gente, para quem não sabe, esse los aqui, ele é pronome. É um pronome oblíquo, mas ele é pronome. Especificamente é oblíquo, aquele é indefinido. Na letra B tá, e se sobrarem 5 minutos? Opa. E se sobrarem 5 minutos né? Caso sobrarem 15 minutos. Caso sobrarem, esse C está funcionando como uma conjunção. Inclusive uma conjunção condicional. É na condição de sobrarem 5 minutos. Nessa classificação, ele já é o diferente. Mas eu vou dar uma olhada nas outras para confirmar, tá? Todos os dias você, esse você é um pronome. Esse você é um pronome, pronome pessoal do caso, pronome pessoal de tratamento, tá? Nunca se esqueça. Isso aqui é um pronome oblíquo. Se não tivesse o nunca, eu ia dizer esqueça-se, né? Ele pode ficar antes ou pode ficar depois. Ficou antes por conta do nunca, ó. Ele é um pronome oblíquo, tá? Pronome oblíquo. Igual ao da letra A. E o benefício adicional é que se você tomar... Então, ó, se você tomar tudo isso, eu creio que não foi você o destacado aqui. Eu creio que eu que destaquei errado. Foi o isso, porque não foi igual não, tá? Sendo o isso, o que que nós temos? Pronome, tá? Assim como você, tudo bem? Esse pronome é um pronome demonstrativo. Especificamente, nenhum desses pronomes, tá? Tem o mesmo nome, especificamente, mas todos pertencem à classe de pronomes menos a letra B. Se você quiser, eu digo o nome do pronome, ó.
Na letra A é um pronome oblíquo, tá? Na letra C é um pronome pessoal, tá? E é de tratamento, Na letra D de doido é pronome oblíquo. E na letra E é pronome demonstrativo. No exemplo, era um pronome indefinido, tá? No exemplo, era um pronome indefinido. Generalizando, todos eram pronomes, né? Menos o da letra B de polo. Ok? Ó. Pronome. Ok? Morfologia, ela gosta. 7ª questão. Assinale a alternativa correta. Bom, ela não disse do que é. Vamos ver aqui. Na verdade, ó, comecei a olhar a questão e vi que ela falou em sujeito, bem aqui. Vi que ela falou em objeto direto. São 2 assuntos que ela gosta. Sintaxe, identificar sujeito, objeto direto, objeto indireto, que é a sintaxe da oração e do período, né? Orações, oração adverbial final, causal, ela gosta. Então, vamos lá. A questão é essa, eu tirei o fragmento para nós analisarmos, tudo bem? Então, vamos lá. Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã, há 2 orações, sendo que na primeira o sujeito está elíptico e na segunda o termo é você. Bom, sujeito elíptico é sujeito oculto, tudo bem? E aí a gente tem que, se está oculto, gente, é assim, ó, comi feijão com arroz, eu comi feijão com arroz, tu comeste feijão com arroz. Então, o primeiro verbo, ele diz que tem 2 orações. O primeiro verbo é dizem e o segundo verbo é, a segunda locução, tá? É deve comer. Então, realmente, eu tenho 2 orações. Ó. Ele diz assim, há 2 orações. Sim, há 2 orações. Até aqui, ok. Então, vamos continuar. Sendo que na primeira o sujeito está elíptico. Sujeito elíptico é sujeito oculto. Yara, olha só, eu posso dizer assim, ó, eles dizem, ó, está oculto. Não. Não existe oculto eles. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, ó, na verdade você tem o seguinte, ó, com verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, sabe o que você tem? Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. É o sujeito da fofoca, ó. Quando ele diz dizem é alguém, mas eu não sei quem. Dizem é alguém, mas eu não sei quem. Quando a gente constrói, disseram que tu estás gorda. Falaram mal de ti. Foi alguém que falou, eu não sei quem. Então, o sujeito aqui, ele não é elíptico, implícito, ele é indeterminado. Já está errada a questão. Na segunda, ele diz que o termo é você. Vamos ver a segunda só para confirmar. Quem deve comer uma maçã? Você. O sujeito da segunda oração realmente é você. Mas o sujeito da primeira, classificação dele estava errada. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso, é um caso de sujeito indeterminado. Vamos ver a letra B. Ele diz assim, ainda bem que somos crescidinhos. O termo em destaque funciona como objeto direto do verbo ser. Muita gente erra, porque muita gente faz assim, né? Ainda bem que somos o quê? Crescidinhos. Ó, o quê? Objeto direto, tá certo? Para, mano, para. Isso aqui é o verbo ser. O verbo ser, por excelência, é verbo de ligação. E o verbo de ligação pede predicativo do sujeito. Você quer fazer prova da OCP, não fica chamando de objeto direto um complemento de verbo de ligação. Então, a classificação está errada. Funciona como predicativo, ó, predicativo.
do sujeito do verbo ser. O verbo ser nunca vai ser verbo transitivo direto. Os verbos de ligação nunca terão essa classificação. Então, cuidado, viu? Ela é boa em análise sintática. Aqui você tem, ó, no excerto, lembrando que excerto é trecho, né? Assim você toma água e escova os dentes. Há duas orações sindéticas. Dizer que elas são sindéticas significa dizer que elas têm conjunção, tá? Então, assim, é com conjunção, tá bom? Ligadas pela conjunção e, aí ela diz, todavia, os dois verbos possuem funções sintáticas distintas. Se ela me diz que os dois verbos possuem funções sintáticas distintas, vai ver um é transitivo direto, o outro é transitivo indireto, né? Eles têm função distinta. Vou ter que analisar, ok? Olha só. Assim, opa, tem uma conjunção iniciando uma oração. Você toma água e tem outra conjunção iniciando. Então, assim, dizer que as duas são sindéticas, pode. Aí eu tenho você, tá aqui, ó. Você toma água. Quem é que toma água? Você. Você é o sujeito, tá? E aí eu tenho toma água, quem toma, toma alguma coisa. Verbo transitivo direto. Você toma o quê? Água. Água é o objeto direto. Então, ó, esse toma é verbo transitivo direto. Eu vou analisar o outro verbo. Você toma água e você, o sujeito é o mesmo, né? Ó, e você escova. Quem escova, escova algo. Você escova os dentes. Ou seja, o primeiro verbo e o segundo, eles não têm funções sintáticas distintas, não. Eles têm a mesma função sintática, tá? Eles possuem a mesma função sintática. Ambos são transitivos diretos. D de doido, olha só. Em chame os amigos junto com seus pais. A expressão em destaque funciona como objeto direto. Os amigos. E o sujeito que está elíptico, dizer que está elíptico é dizer que está implícito, é você. Vamos lá? Ó. Chame os amigos. Primeira observação aqui. Chame. É ou não é uma ordem? Chame. É ou não é uma ordem? Vai um recado para você. Toda vez que o verbo indicar ordem, você tem sujeito elíptico. Elíptico, tá? E esse sujeito elíptico no singular, ele é tu ou é você, tá? Quando é que eu sei que ele é tu? Ele é tu quando ele é igualzinho ao menos o S. E aí é uma questão de ordem, ó. Tu é aquela ordem. Eu digo sempre que é aquela ordem para o moleque atentado, sabe assim? Ordem íntima, vamos dizer assim. É aquela ordem íntima, né? Para o moleque cão atentado, né? Diz assim, vem cá, menino, né? Come logo isso aí, aquela ordem íntima. Você, eu posso dizer que essa ordem tem mais cara de conselho, sabe assim? Conselho para mãe. É porque nós podemos dar ordem de forma incisiva ou de forma, não é? Por exemplo, eu vou dar uma ordem para o moleque. Eu digo, canta logo o que eu estou mandando. É canta tu. Eu canto, tu cantas. Tirei o S, é canta tu. Eu canto, tu cantas. Eu canto, tu cantas. Tirei o S, é canta tu. Mas eu vou dar essa mesma ordem para a mamãe. Se eu disser canta logo para minha mãe, eu perco os meus dentes, tá? Eu prezo por eles, então eu vou dizer, cante, mãe, cante. Esse conselho é cante você. Então, é uma dica para você, mas fica o recado. Toda vida que você tem um verbo que indica ordem, o sujeito ele fica elíptico, tá? E aí aqui eu tenho, ó, chame os amigos. Você diria chame os amigos, né, para o moleque cão atentado ou para alguém mais respeitoso? Para o moleque cão atentado, eu diria isso, ó. Chama logo teus amigos, ó. Se eu dissesse chama
pro moleque cão atentado, ó. Eu chamo, tu chamas, ó. Eu tirei o S. É chama, tu. Se eu digo chame, é chame você. Então, opa, o sujeito é sim você. Então, é para você chamar quem, tá? Os amigos, quem chama, chama alguém. Os amigos é objeto direto. Então, opa, ele me disse que os amigos funcionam como objeto direto, sim. O sujeito está implícito, sim, porque é uma ordem, é assim que aparece o sujeito na ordem, e é você, sim, porque se fosse tu, seria chama logo teu amigo, porque, né? Ó, é chame junto com os seus pais. Se fosse chama logo lá teus amigos junto com os teus pais. Ok, ou seja, a alternativa correta da classificação é a letra D de doida. Ela gosta de análise, mas a análise dela é básica, compõe ou está associada principalmente a você classificar o verbo e encontrar o sujeito. É assim, verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, cadê o sujeito? Verbo, que tipo de verbo é esse? É verbo de ligação? Então, ele pede o predicativo do sujeito. É verbo transitivo direto? Então, ele pede um objeto direto. É só treinar, porque ela vai direto nisso, ok? A alternativa já é a D de doido, mas nós vamos fazer a letra E para eliminar, porque aqui não é a letra E. Olha aqui na letra E, ele diz assim, no excerto, você deve cuidar das amizades porque são como uma planta. Há um período composto por subordinação e o sujeito das orações é o mesmo. Então, eu vou caçar o sujeito, tá? Então, vamos lá. Vou marcar os verbos, ó, deve, cuidar e são. Então, vou perguntar aqui, tá? Olha o que eu tenho. Quem deve cuidar das amizades? Você. Então, ó, o sujeito da primeira oração é você, tá? E aí, porque são como uma planta? Quem é que é como uma planta? É você? Não, é porque elas, não é? As amizades, não é isso? Ó? Elas, as amizades são como uma planta. Na verdade, aqui você tem um sujeito elíptico, tá? Um sujeito elíptico, que se refere a um termo citado anteriormente. É um sujeito elíptico, tá? Referindo-se, né? Ó, referindo-se a amizades. Eu sinto muito. O sujeito de um é você, o outro sujeito implícito é amizade. Eu já sei que o sujeito não é o mesmo. Mas a alternativa a gente já tinha visto, era a letra D de doido. Ok. Essa parte aqui é morfológica. Ela gosta de verbo, estuda verbo. Mas também não é muito difícil, não. Tudo que ela trabalha é básico. Eu estou resolvendo essa prova só porque eu acho que ela está criando uma prova que parece ser mais complexa. Antes era muito direta, você respondia no comando. Agora você tem que ir item por item. Mas é o mesmo tipo de prova, tá? Em relação à classificação dos verbos destacados no excerto, ó, ainda bem que somos crescidinhos, tá? Senão ainda teria um danoninho e se sobrarem 5 minutos, uma colherada de leite. Assinale a alternativa. Olha a primeira informação. O verbo somos está na primeira pessoa do plural. Ai, minha Nossa Senhora, você vai exigir alguns conhecimentos de vocês, né? O que é a primeira pessoa do plural? Primeira pessoa do plural é nós. Então, você tinha que ver isso primeiro, tá? Está na primeira pessoa do plural? Está, né? Ó, nós somos. Então, a primeira informação, ok. Aí, segunda informação, ela diz, no presente do indicativo. No presente do indicativo. A gente poderia pegar esse verbo e já trabalhar logo os tempos, né? Eu vou pensar assim, ó. Presente, passado e futuro. Nós, ó, eu digo, nós somos presente, né? Nós fomos passado, né? E nós seremos futuro.
Só para constar, presente, passado e futuro. Realmente ele está no presente. Só que eu tenho o presente do indicativo, que é o certo, ó. O presente do indicativo é o presente certo, tá? Diferente do presente do imperativo, ó. O presente do imperativo, ele teria uma conjunção, seria mais ou menos isso, ó. Caso nós, né, caso nós sejamos escolhidos. E aí esse sejamos é presente, mas é um presente do subjuntivo, é a hipótese, tá? Então, o indicativo é a certeza, o subjuntivo é a hipótese. Olha bem o que eu tenho. Eu posso dizer ele é, caso ele seja, tá? Então, realmente está no presente do indicativo. É um verbo anômalo. Ai, Yara, que diabo é um verbo anômalo, pelo amor de... Gente, existem verbos que são regulares, existem verbos que são irregulares e existem os punks, né? Vamos entender assim. O que seria um verbo regular? Equivale àquela pessoa arrumadinha, né? Que anda de terno e gravata, é o regular, né? Como é que ele trabalha de terno e gravata? Ele é todo regular. O que seria o irregular? Ah, ele não trabalha sempre com terno e gravata, ele trabalha com tênis, com sandália, com uma camiseta, né? Então, uma camiseta ele anda com uma roupa meio de skatista, ou seja, ele sai da regularidade. O que seria o anômalo? Ele é punk, tem cabelo azul, moicano, né? Ou seja, ele foge àquele padrão. A gente vai colocar nisso, ó, um verbo regular, na verdade ele segue a mesma raiz, tá? Então, alguns verbos regulares. O verbo beber, por exemplo, ó. Uma dica para você saber se o verbo é regular ou não, tá? Uma dica aqui. Use o STE, segunda pessoa. A segunda pessoa, STE. Passado, passado. Eu bebi, tu bebeste. Se ele mantiver a mesma base, ele é regular. Então, olha só. Eu vou usar o verbo beber, não é isso? Ó? O verbo é o verbo beber. Olha o que eu digo. O verbo é beber, não é isso? E eu digo tu bebeste. Ó, manteve. Esse verbo, ele é um verbo regular. Ele manteve a mesma base quando eu troquei, ó. O verbo é beber e eu disse, ó, tu bebeste, tá? Agora, eu vou pensar no verbo fazer, tá bom? Então, ó, o verbo, ele é o verbo fazer, tudo bem? O verbo, ele é o verbo fazer, tá? Agora, eu vou dizer, tu fazeste o exercício? É isso que eu vou dizer? Não, né? Não existe tu fazeste o exercício. O que é que a gente vai dizer? Tu fizeste, mudou a base. O fato de mudar a base indica que ele é irregular. Então, ó, o verbo fazer é um verbo irregular, ok? Então, olha como é que vai ficar. Não vai ficar, ó, vai ficar tu, ó, fizeste o exercício. Percebam bem, houve uma mudança na base. Essa mudança indica que ele é verbo irregular, tá? Agora, vamos ver o verbo ser, que é esse verbo aí, nós somos, é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, não é? O verbo, só lembrando, é o verbo ser, não é? Só lembrando, é o verbo ser. E aí, quando eu vou flexionar o verbo ser, eu não digo, égua, tu seste, muito legal, né? Não, eu digo tu foste, muito legal. Foste, muito legal. Então, percebam bem a diferença. Olha só. Esse verbo aqui, o beber, ele é um exemplo de verbo regular. Por que ele é um exemplo de verbo regular? Porque ele mantém a mesma base, ó. Ele mantém a mesma base. Então, ele é verbo regular, tá? Fazer, pôr, são verbos irregulares.
Presta atenção que ele mantém pelo menos o início, né? O verbo é fazer, com F pelo menos. Mas olha o verbo ser. O verbo ser, ele continha um S que ele não tem mais, ele mudou completamente. O verbo ser, ele é um verbo anômalo. Então, é nessa linha, tá? Ele é um verbo anômalo. Então, quando ele perguntou aqui se ele é anômalo, sim, o verbo ser, ele é anômalo. Agora, ele passou para o sobrarem. Sobrar, ele diz que está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é eles. Eles, né? Então, terceira pessoa do plural equivale a eles. Se você prestar atenção, assim, se sobrarem 5 minutos, se sobrarem eles, esses 5 minutos, tá? Eles aqui é que é o sujeito, inclusive, ó. Eles. Então, se refere à terceira pessoa do plural? Sim. No futuro do presente do modo subjuntivo. Futuro do presente, ó, esse ser joga pro subjuntivo. Esse ser joga pro subjuntivo. Se sobrar, tá? Tudo bem? Agora, se eu disser SSE, olha bem, se eu usar SSE, eu vou ter o passado do subjuntivo. Se eu usar R, eu vou ter o futuro do subjuntivo. É o que eu vou ter. Então, olha o que eu tenho aqui. Se eu disser isso, ó, se, tudo bem? E eu usar o SSE, eu tenho passado. Se eu usar o R, eu tenho o futuro. Então, se eu disser, ó, se sobrassem 5 minutos, tudo bem? Se eu disser, se sobrassem 5 minutos, eu teria o passado do subjuntivo. Usando o R, eu vou ter o futuro do subjuntivo, que é o que você tem bem aqui, ó. Se sobrar, esse em só tá concordando aí, ó. Se tivesse se sobrassem, ó, como tem o R, se sobrar, isso é futuro do subjuntivo. Se tivesse se sobrasse, seria passado do subjuntivo. Então, ó, ele diz que é futuro do presente, só tem um futuro lá, do modo subjuntivo. E pertence à primeira conjugação. Gara, que diabo é primeira conjugação? Primeira conjugação é isso aqui, ó. O verbo pode ser terminado em -ar, que é primeira conjugação. Pode ser terminado em -er, que é segunda conjugação. Ou pode ser terminado em -ir, que é terceira conjugação. É só pegar o verbo, ó. O verbo é sobrar. Se o verbo é sobrar, terminado em AR, é primeira conjugação. Adivinha? A alternativa é a letra A. Tá? A alternativa é a letra A. Gara, é muita informação. Isso é morfologia. Tá? A dica era você ir eliminando. A alternativa já é a letra A, né? As outras são só pra gente eliminar. Bora lá. Ela diz assim: somos está na primeira pessoa do plural, certo? No presente do subjuntivo, você tem que saber que subjuntivo é hipótese. Então, assim, o subjuntivo seria você dizer sejamos. Então, isso aqui já estava errado, tá? Ok. O resto estava tudo certo. O errado era esse. O verbo somos está na primeira pessoa do plural, no presente do indicativo e é um verbo anômalo. Ok. O verbo sobrar está na terceira pessoa do plural, certo. Futuro do presente do modo subjuntivo, certo. E pertence à segunda conjugação. Segunda conjugação é o verbo comer, é o verbo beber, que são verbos terminados em er, tá? Segunda conjugação é verbo terminado em er. Esse verbo é o verbo sobrar. E os verbos terminados em a são de primeira conjugação. Os verbos terminados em a são de primeira conjugação.
Então, ó, o que estava errado aqui era dizer que era de segunda conjugação, tá? D de doido, ó. O verbo somos está na primeira pessoa do plural, nós, no presente do indicativo. E é um verbo defectivo? Não. Yara, o que é um verbo defectivo? O verbo defectivo é um verbo de conjugação incompleta. É um verbo de conjugação incompleta. Vou dar um exemplo, tá? Se nós pensarmos no verbo colorir, tá? Não existe primeira pessoa do verbo colorir, não existe. Ai, Yara, eu coloro. Não existe, não existe. Então, ó, por não existir essa primeira pessoa, ele é verbo defectivo, tá? Então, existe tu colores, ele colore, tá? Não existe, por exemplo, o verbo adequar. Não existe eu me adequo. Está errado, tá? Existe, no passado existe, eu me adequei, tá? Existe nós nos adequamos e vós vos adequaste. Ele se adequa, está errado. Essa conjugação não existe, tá? Então, isso aqui estava errado. Ele não é defectivo, ele é anômalo, tá? O resto tá ok, né? E o verbo somos está na primeira pessoa do plural, do presente do indicativo e é um verbo defectivo. Não. Yara, meu Deus, não sabia nem o que era isso. Pronto, mas agora tu já sabes. E quando tu fores fazer o curso, tu vais treinar até a morte, o infinito e além. Ok? Ok. Aqui diz que pertence à terceira conjugação. Mentira. Ele pertence à primeira. É o verbo sobrar. Essa terminação A é de primeira conjugação. É de primeira conjugação. Na verdade, essa questão aqui, ela é chatinha porque ela é morfológica. Mas não tem muito o que inventar, tá? Quando se fala em conjugação, ar, ir. Ar, primeira, segunda, ir, terceira. Quando se fala em verbo, tem regular, tem irregular, tem anômalo, tem defectivo. Quando você for trabalhar flexão verbal, você vai ver isso. Então, vendo isso, você já fica sabendo mais ou menos o que cada nome significa. A alternativa era a letra A. Ok. E a nona questão aqui. Assinale a alternativa correta. Essa questão, gente, envolve colocação pronominal. E aí ela foi fazendo cada questão com um item para você analisar. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. O excerto, que é o trecho, poderia ser reescrito sem comprometer as regras gramaticais da seguinte forma, tá? Olha o que ele faz. E nunca esqueça-se de mastigar. Se é colocação pronominal, primeiro marque o verbo. É colocação pronominal? Então, ó, primeiro marque o verbo, ok? E verifique o que vem antes. O que obriga ou não a ficar antes do verbo é o que vem antes. Olha o que tem antes do verbo nunca, que é, na verdade, uma palavra negativa. Qual é o problema? É que palavra negativa funciona como partícula atrativa. E aí, esse pronome é obrigado a ficar antes. É obrigado, tá? Não é à toa que você tem isso aqui, ó. Não é à toa que você tem isso aqui, ó. O termo original é o verbo, ó. O pronome vem antes, porque antes você tem uma partícula atrativa, ó. Ok? Então, a construção, ela está errada. Ok. B de bola, ó. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. O pronome los retoma ao menos 2 litros de água. Mas seu uso está inadequado, ela está dizendo que o los está inadequado, tá? No excerto, pois a colocação correta seria e os urinar, tá? Olha bem, urinar é um verbo, ele colocou o pronome
antes e eu vou analisar o que vem antes. O que vem antes, gente, é uma conjunção coordenativa. Qual é o problema? Quem atrai a conjunção subordinativa? A conjunção coordenativa não é partícula atrativa, tá? Ela até admite a próclise, ó. Admite a próclise. Tudo bem? Essa questão aqui não estaria errada. Sabe o que está errado? É dizer que essa está inadequada. Essa não está inadequada. Essa aqui, ela está corretíssima, tá? Não tem problema nenhum. Então, o que está errado é dizer que o uso do pronome está inadequado. Essa é a afirmação incorreta. O uso do pronome aqui não está inadequado, não. Está adequado. Ok. C de casa. Não se esqueça de escovar os dentes depois de comer. A colocação está inadequada. De novo, ele está dizendo que a colocação está inadequada, pois, da forma como esse excerto está, a pronúncia soa estranha. Para de pronúncia, tá? Você vai analisar. Bora analisar? O verbo é esqueça. O pronome vem antes. E o que é que vem antes? Palavra negativa. Pois palavra negativa funciona como partícula atrativa. Atrai o pronome para antes. Atrai o pronome para antes. É o que você tem. Bom, então a construção aqui está correta. E dizer que está inadequado é erro. Até agora, todas as alterações propostas, não é? Ó, a primeira alteração está errada. A segunda, não é que esteja errada a alteração. É que ele disse que a original estava errada e está certa. Aqui ele disse que a original estava errada e está certa. Ou seja, todas as informações estão incorretas. D de doido aqui, ó. O que me faz pensar em quem vai cuidar delas quando eu estiver viajando? O excerto poderia ser reescrito sem comprometer as regras gramaticais da seguinte forma. O que faz me pensar? Desgraça, tá? Ó, esse pronome tá colado nesse verbo, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou olhar o que vem antes. O que vem antes é um que, só para te avisar. Os que, de um modo geral, funcionam como partícula atrativa. Principalmente esse aí que é pronome relativo, tá? Como é que eu sei que ele é pronome relativo? Porque ele vem depois de um o igual a aquilo. Toda vida que você tiver um o igual a aquilo, ele está na frente de um pronome relativo. Se é pronome relativo, ele atrai o pronome para antes. Então, a construção anterior é que estava certa, ó. O verbo, o pronome e antes uma partícula atrativa. Então, colocar depois fica errado. Sobrou uma. Tá aqui, ó. A única solução que me ocorre é fazer várias dessas coisas ao mesmo tempo. Vocês têm mania de ler a frase inteira, né? Não. É só aqui que você tem que analisar, ó. Só aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Verbo, pronome, o bagulho que vem antes. Só, olha só. O verbo é ocorre. O pronome vem antes. Quando o pronome fica antes, o que está ocorrendo é a próclise. A próclise é o pronome antes do verbo. A próclise é o pronome antes do verbo, tá? A próclise é o pronome antes do verbo. E eu vou olhar o que vem antes, tá? Esse que já é partícula atrativa. Só tenho que ver o que ele é. Posso trocar esse que por a qual? Se eu posso trocar esse que por a qual, ele se chama pronome relativo. E aí ele funciona como partícula atrativa. Olha o que eu tenho. Justifica-se a próclise, o pronome antes do verbo. Justifica-se a próclise, o pronome antes do verbo. Pois o pronome relativo que é atrativo. Sim, regra básica de colocação pronominal. E ela ama o pronome relativo. Ok.
E aí a última questão. A última questão, ela me diz o seguinte: considerando-se as regras de regência, assinale a alternativa correta. Ela quase não cobra regência na prova dela. Toda vida que ela usa regência como desculpa para crase. Ela cobra sempre crase na prova dela. Então, sempre treine para crase. E ela cobra perguntando de onde vem a preposição ou perguntando se a crase está certa, né? Então, vamos lá. Em uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes, tá? Há uma inadequação, pois faltou o acento indicativo de crase em a diabetes. Primeira observação para você entender a crase, tá? A crase, ela ocorre na exigência de preposição, tudo bem? Então, bem aqui você tem o seguinte, ó, quem previne, previne alguma coisa. Esse verbo, ele é verbo transitivo direto, ele não exige preposição. Então, a diabetes aqui é um objeto direto. Sabe quando o objeto direto vai ter crase? Nunca, tá, gente? Nunca. Esse a aí, na verdade, é só o artigo. Então, não pode ter crase de jeito nenhum, tá? A crase ocorre quando há exigência de preposição. E quem previne, previne algo. Você preveniu o problema, você preveniu o ataque, tá? Não há exigência de preposição. No excerto, mais que aos bilhões ajudam a digestão. Há uma inadequação porque faltou o acento indicativo de crase em a digestão. Mesma coisa. Para ter crase, vai ter que provar que exige preposição. E ó, quem ajuda, ajuda algo. É verbo transitivo direto. Vão ajudar o quê? Vão ajudar a digestão, vão ajudar o combate. Isso aqui é objeto direto. E objeto direto não tem crase. Então, aqui não teria crase de jeito nenhum, tá? Por isso que é regência, porque tem que ver se há uma exigência de preposição. Enquanto tiver dentes, passar fio dental. Há uma inadequação, pois faltou a preposição. Ela diz que faltou preposição exigida pela regência do verbo passar. Gente, mas quem passa, passa alguma coisa. Não tem preposição, ó. É sem preposição, porque é verbo transitivo direto. É sem preposição. No máximo, podia ter artigo. Não foi usado, ó. Podia ter artigo. E aí eu poderia passar o fio dental, mas não levaria a crase. A palavra ainda é masculino, ó, sem preposição. Eu vou passar o fio dental. Está errado dizer que faltou preposição. Nenhum desses. Então, vamos ver aqui. No trecho, as estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia. Há uma inadequação, pois o verbo assistir... Opa. Nesse caso, exige a preposição a. Epa! Regência mesmo aqui. O verbo assistir, ele depende de sentido, né? E o verbo assistir no sentido de ver, o verbo assistir no sentido de ver, ele é, tá? Verbo transitivo indireto e ele exige a preposição a. Exige. Me parece que é esse sentido, né? Olha só. As estatísticas comprovam que assistimos no sentido de ver. Então, nós assistimos a 3 horas de TV. Nós assistimos a 3 horas de TV. Então, quando ele diz que há uma inadequação, sim, há uma inadequação. Mas eu não acho que essa inadequação seja uma coisa difícil de você perceber. Até porque quando você estuda regência, um dos elementos que nós verificamos são os sentidos do verbo assistir. Você sabe disso, tá? E na letra E, dê meia volta e comece a voltar. Ou a meia hora vira uma. Há uma inadequação porque faltou o acento indicativo de crase em a meia hora. Deixa eu te dizer uma coisa.
A crase, ela é marca da preposição. E existem, tá, dois elementos que não vão ter crase nunca. Sabe quais são? O objeto direto e o sujeito. Então, meta uma coisa na cabeça. Se você identificar algo como sendo sujeito, ele nunca vai ter crase, nunca. Olha só o que ele me diz. Ou a meia hora vira uma. Adivinha o que é que vira uma? A meia hora. A meia hora é o sujeito que vai virar uma. Sabe quando o sujeito vai ter crase? Nunca. Sujeito nunca vai ter crase. Nunca, 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 nunca. Então, quando ele diz que tinha que ter crase à meia hora, a informação está completamente errada. A alternativa era a letra D, de doido. Ok? O que a gente quis mostrando essa prova em particular da OCP? A gente quis mostrar o seguinte, ela continua gramatiqueira. Nós já dissemos isso antes, tá? Só que ela ficou um pouco mais exigente na elaboração da questão. É a mesma natureza das outras, só que a questão ficou mais demorada. Por quê? Em vez de analisar só um item, e aí eu tinha as alternativas, agora eu tenho que analisar a alternativa por alternativo, que leva um pouco mais de tempo. Então, você vai ter que trabalhar, se preparar para que faça uma prova boa dessa organizadora. Ela é previsível, ela faz um trabalho bem gramatical, ela pega questões de oração, é só você treinar e fazer provas anteriores. E evoluir um pouquinho, né? Fazer provas que tenham o mesmo nível que ela, mas que sejam um pouco mais exigentes para que você esteja um passo à frente e garanta a sua aprovação. Ok? Então, até as próximas correções. Prepare-se conosco.